Quando a empresa de Gustave Eiffel construiu o monumento mais reconhecível de Paris para a Exposição Mundial de 1889, muitos olhavam para a estrutura de ferro maciça com ceticismo. Mas hoje, a Torre Eiffel, que continua a desempenhar um papel importante na transmissão de televisão e rádio, é considerada uma maravilha arquitetônica e atrai mais visitantes do que qualquer outra atração turística paga em todo o mundo. Na verdade, mais de 7 milhões de pessoas visitam esta icônica torre todos os anos desde a sua inauguração em 1889. 250 milhões de pessoas já desfrutaram de tudo o que a Torre Eiffel oferece, e ela tem muito a oferecer. As 3 plataformas da torre abrigam 2 restaurantes, vários buffets, um salão de banquetes, um bar de champanhe e muitas lojas de presentes únicas. No entanto, um local permanece secreto, coberto de mistério. O apartamento esquecido da torre, o qual pretendo revelar hoje. Descobriremos a Torre Eiffel e seu apartamento secreto. Sou seu apresentador, Ryan Seacrest, e você está assistindo It's History Mova Globe. Descubra o segredo no topo da Torre Eiffel. Uma história que une meu amor por globos, mapas e ciência, não muito diferente do meu exclusivo globo Mova. Este globo é alimentado pela luz e pelo campo magnético da Terra. É hipnotizante de se olhar e cria uma impressão quase mágica. Não há fios nem baterias. No final de nosso episódio, você verá que a Torre Eiffel foi construída como um testamento à ciência, assim como este fantástico globo. Adquira o seu próprio globo de 6 a 8,5 polegadas com 10% de desconto, usando o código It's History em movaglobes.com. A Torre Eiffel não teria sido possível sem Gustave Eiffel. Eiffel nasceu em 15 de dezembro de 1832 em Dijon, na França, e após se formar no Colégio de Artes e Manufatura em 1855, Eiffel começou a se especializar em construção metálica, especialmente em pontes. Ele dirigiu a montagem de uma ponte de ferro em 1858, seguida por várias outras. Projetou a Galeria Arqueada das Máquinas para a Exposição de Paris, de 1867, e, em 1877, construiu um arco de aço de 160 metros sobre o Rio Douro, seguido por um arco ainda maior, com 165 metros, sobre o Rio Tria, no sul da França, que por muitos anos foi a ponte mais alta do mundo. Além disso, ele foi um dos primeiros engenheiros a utilizar caixões de ar comprimido na construção de pontes. Projetou a cúpula móvel do Observatório de Nice e a estrutura da Estátua da Liberdade no Porto de Nova York. E como se tudo isso não bastasse, Eiffel surpreendeu o mundo com a construção da Torre Eiffel, o que lhe rendeu o apelido de Mágico do Ferro. Este projeto, em particular, direcionou seu interesse para problemas aerodinâmicos, e ele usou a torre para várias experiências. Na verdade, nos arredores de Paris, ele construiu seu primeiro laboratório aerodinâmico. A Torre Eiffel foi idealizada após uma discussão sobre um centro adequado para a proposta exposição mundial para celebrar o centenário da Revolução Francesa. Abertamente, a Torre Eiffel reconheceu a inspiração do Observatório Leiden, construído em Nova York em 1853. Em maio de 1884, Gustave Eiffel recrutou Maurice Koechlin, um engenheiro que fez um esboço descrito por ele como um grande pilar composto por 4 vigas de treliça separadas na base e unidas no topo, unidas por treliças de metal em intervalos regulares. Inicialmente, o entusiasmo era relativamente baixo, mas o estudo adicional foi aprovado quando engenheiros pediram ao chefe do departamento de arquitetura da empresa para contribuir com o projeto. Arques decorativos foram adicionados à base da torre, um pavilhão de vidro ao primeiro nível e outros enfeites. Essa nova versão ganhou apoio e, como resultado, foi exibida na Exposição de Artes Decorativas no outono de 1884, levando finalmente à aprovação e construção. A construção começou em 1º de julho de 1887 e foi concluída 22 meses depois. Todos os elementos foram preparados na fábrica de Eiffel nos arredores de Paris. Cada uma das 18 mil peças usadas para construir a torre foi explicitamente projetada e calculada, traçada com uma precisão de 1/10 de milímetro e depois montada para formar novas peças de cerca de 5 metros cada. Quanto à gestão no local, uma equipe de construção que havia trabalhado anteriormente no excelente projeto do viaduto de metal
era responsável pelos 150 a 300 trabalhadores no local, montando este gigantesco conjunto de construção. Todas as peças metálicas da torre são unidas por rebites, um método de construção refinado para a época. Funcionava assim. Primeiro, a fábrica montava as peças usando parafusos, posteriormente substituídos por rebites termicamente montados, que se contraíam durante o processo de resfriamento, garantindo um ajuste muito apertado. Uma equipe de 4 homens era necessária para cada rebite montado. Um para aquecê-lo, outro para segurá-lo no lugar, um terceiro para moldar a cabeça e um quarto para martelá-lo com um martelo. Apenas 1/3 dos 2.500.000 rebites usados na construção da torre foram inseridos diretamente no local. Os montantes repousam sobre fundações de concreto instaladas a alguns metros abaixo do solo, em cima de uma camada de cascalho compactado. Cada canto do bordo repousa sobre seu bloco de suporte, aplicando uma pressão de 3 a 4 kg por centímetro quadrado, e cada bloco é ligado aos outros por paredes. A torre foi montada usando andaimes de madeira e pequenos guindastes a vapor montados na própria torre. A montagem do primeiro nível foi alcançada usando 12 andaimes temporários de madeira de 30 metros de altura e 4 andaimes maiores de 40 metros cada. Caixas de areia e macacos hidráulicos, substituídos após o uso por cunhas permanentes, permitiam que as vigas metálicas fossem posicionadas com uma precisão de 1 milímetro. Em 7 de dezembro de 1887, a junção dessas vigas significativas até o primeiro nível foi concluída. As peças foram içadas por guindastes a vapor, que subiam pela torre enquanto avançavam, usando os trilhos para o elevador da torre. Surpreendentemente, levou apenas 5 meses para construir as fundações e 21 para terminar de montar as peças de metal da torre. Considerando os meios rudimentares disponíveis naquela época, isso poderia ser considerado um recorde de velocidade. A construção foi concluída em 31 de março de 1889, com Eiffel recebendo sua condecoração da Legião de Honra na plataforma estreita no topo. No entanto, apesar do empreendimento bem-sucedido, nem tudo estava bem. Havia muito ceticismo em torno da torre na época. Muitos eram contra a construção e expressaram sua preocupação em uma carta intitulada Artistas contra a Torre do Sr. Eiffel, afirmando que a torre ameaçava a natureza estética de Paris. Os elitistas acadêmicos odiavam ver uma torre de ferro erguida bem no coração de sua amada cidade. Eles consideravam isso inaceitável, um contraste flagrante com a elegância e a beleza refinada da cidade. Por exemplo, um poeta francês apelidou a Torre Eiffel de campanário de esqueletos, para demonstrar a aparência desajeitada das torres gigantescas que, segundo ele, deveriam desfigurar a cidade. No entanto, diante das críticas dos maiores nomes do mundo da arte e da literatura, a torre manteve-se firme e alcançou o sucesso que merecia. Eventualmente, as críticas se dissiparam na presença da obra-prima concluída, à luz do enorme sucesso popular com o qual foi recebida. Aparentemente, havia uma maioria silenciosa que amava a torre desde o início, pois ela recebeu 2 milhões de visitantes durante a Exposição Mundial de 1889. Além de vistas magníficas, muitos visitantes ficaram perplexos ao ver um apartamento privado perto do cume da torre. O apartamento privado localizado no topo da Torre Eiffel é desconhecido para muitos. Gustav Eiffel o projetou como seu espaço pessoal para entreter convidados notáveis e realizar experimentos científicos. O apartamento era o mais baixo de uma série de plataformas que alcançavam as seções mais altas da torre. Aparentemente, este era o lugar ideal em Paris para qualquer experimento atmosférico ou astronômico. Geralmente é chamado de apartamento secreto, mas, segundo algumas fontes, sempre foi mais ou menos conhecido pelo público. O apartamento em si media aproximadamente 100 metros quadrados e incluía uma oficina, sala de estar, sala de jantar, cozinha, banheiro e piano. É um apartamento, mas a falta de um quarto leva a maioria a acreditar que o homem nunca dormia lá. Mesmo assim, após o vazamento de que Eiffel tinha um abrigo privado no topo da torre, o espaço se tornou a inveja da elite parisiense. Eiffel recebeu inúmeras ofertas para alugá-lo por grandes somas de dinheiro, mas recusou todas. Ele só convidou membros selecionados da comunidade científica para a sala, o mais notável dos quais foi Thomas Edison, que presenteou Eiffel com um dispositivo de gravação de som. O apartamento é bastante tradicional, com poltronas de veludo luxuosas e papel de parede estampado.
Sua estética aconchegante e doméstica contrasta fortemente com sua localização. Uma pequena escada em espiral fornecia acesso, e um terraço ao ar livre cercava todo o apartamento. Pode-se dizer que é revelador que a Eiffel tenha localizado seu apartamento privado diretamente acima do deck de observação público, mostrando o que muitos percebem como um tipo de contraste entre camponeses e nobreza, metaforicamente falando, pelo menos. No entanto, essa situação levou a algumas especulações ultrajantes, como Eiffel usando a verticalidade para afirmar sua dominação sobre o público, mas, se me perguntarem, isso provavelmente é apenas inveja falando. De qualquer forma, a Torre Eiffel também serviu durante a Primeira Guerra Mundial. Você vê, o exército francês usou o centro de rádio e telégrafo da torre para se comunicar com tropas terrestres e navios de guerra, mas também interceptou mensagens inimigas. Por exemplo, em 1916, a torre captou uma mensagem sobre uma espiã feminina, e usando essa informação capturada, o exército francês localizou e prendeu a agente. Até hoje, sinais de rádio e televisão digital são transmitidos da Torre Eiffel. De fato, uma antena de televisão foi instalada pela primeira vez na torre em 1957, aumentando sua altura em 18,7 metros. Os trabalhos realizados em 2000 adicionaram mais 5,3 metros, dando à torre o tamanho atual de 324 metros. Mesmo que os sinais de televisão analógica da Torre Eiffel tenham cessado em 8 de março de 2011. E pode ser difícil acreditar, mas a torre em si deveria, digamos, ser cessada apenas 20 anos após a construção. Isso mesmo, o plano era destruir a torre. No entanto, para remediar a situação, Gustave Eiffel teve a ideia genial de creditá-la com um propósito científico. Você vê, desde a apresentação de seu projeto em 1886, Eiffel já sabia que apenas os usos científicos da torre poderiam protegê-la de seus adversários e prolongar sua vida útil. Portanto, ele especificou o propósito da torre para observações meteorológicas e astronômicas, experimentos físicos, um ponto de vantagem estratégica, um ponto de comunicações óticas por telégrafo e um farol para estudos de iluminação elétrica e vento. Eiffel declarou: será para todos um observatório e um laboratório como nunca antes disponível para a ciência. É por isso que desde o primeiro dia todos os nossos cientistas me encorajaram com sua máxima simpatia. De fato, a partir de 1889, a Torre Eiffel foi usada como laboratório para medições e experimentos científicos, com consideráveis aparatos científicos instalados. Mas a lista continua. Eiffel também tinha uma paixão pela aerodinâmica e realizou uma série de observações sobre a gravidade, levando à instalação de instrumentos de gravidade de 1903 a 1905. Ele imaginou um sistema automático que deslizaria ao longo do comprimento de um cabo esticado entre o segundo andar da torre e o chão. Ele mandou construir um túnel de vento no último andar da torre, e de agosto de 1909 a dezembro de 1911, realizou 5.000 testes. Além disso, Gustave Eiffel incentivou numerosos experimentos científicos na torre, incluindo um pêndulo, um medidor de pressão de mercúrio, estudos fisiológicos, sem mencionar um contato de rádio que no final foi uma bênção. Você vê, foi o papel da torre como uma enorme antena que a salvaria da destruição. A Torre Eiffel foi a estrutura mais alta do mundo até a construção do edifício Chrysler em Nova York, em 1930. Ela pesa 10.000 toneladas, possui 5 bilhões de luzes e tem 108 andares com 1.710 degraus. Permita-me elaborar. A Torre Eiffel é composta por 3 níveis: o primeiro andar, o segundo andar e o cume, também conhecido como o nível superior. O cume é principalmente uma área de observação a 276 metros acima do solo, tornando-a o mirante mais alto da Europa. O primeiro andar possui exposições de museu, um piso de vidro, exposições temporárias, lojas de souvenirs e restaurantes. O segundo andar tem mais restaurantes e lojas, além de uma área de observação. Se você planeja visitar a Torre Eiffel, muitas rotas de ônibus param lá, muitas das quais são claramente rotuladas Torre Eiffel. Em conclusão, a Torre Eiffel proporcionou a Paris uma silhueta única. Sua forma marcante a torna um ícone da cidade. E como muitos diriam que Paris é o berço da arquitetura moderna, a própria torre pode provar isso, o que diz muito, mesmo quando apenas considerando o quanto a arquitetura americana foi inspirada pela de Paris.
Infelizmente, os edifícios na América não tinham um propósito científico e, portanto, na década de 1960, muitos deles foram perdidos para sempre. Mas aqui, em sua história, trabalhamos para reviver seu legado. E você já conheceu ou tem vontade de conhecer a Torre Eiffel? Deixe nos comentários. De qualquer maneira, te agradeço por assistir esse vídeo. Te convido a clicar gratuitamente no vídeo que está aparecendo agora na sua tela para você entender algo terrível que está acontecendo na França e que muito provavelmente irá levar o fim dela em poucos anos. Até a próxima!